A palavra virou gente. O que isso muda na sua vida? Se Jesus é a palavra, então Deus falou com clareza. Hoje você vai entender o que isso muda na fé e na vida. No princípio, a palavra. Quando João abre o Evangelho com essa frase, ele nos conduz de volta ao primeiro sopro das Escrituras, a cena em que Deus chama a luz com uma ordem simples e tudo responde. Jesus não começou em Belém, ele já era antes de tudo e estava com Deus em perfeita comunhão pessoal, distinto do Pai e da mesma natureza. Palavra aqui não é barulho solto, é a autoexpressão do Deus vivo, sua sabedoria em ação, seu caráter em movimento, seu querer que cria, ordena e sustenta. Pela palavra tudo veio a existir e sem ela nada do que foi feito se fez. Isso coloca Cristo no centro da criação e da história, não como peça da engrenagem, mas como fundamento que dá sentido a cada coisa. A vida que pulsa em todo ser tem origem nele, a luz que vence trevas nasce nele, a beleza que organiza o caos encontra nele sua fonte e seu alvo. Quando João fala de luz, ele não trata de um brilho poético, ele descreve a realidade moral e espiritual que rompe a noite do pecado e revela o caminho. A tradição hebraica usa o termo palavra para indicar a ação eficaz de Deus, não é ideia frágil, é ato que realiza o que anuncia. O mundo grego usava a noção de logos para falar de razão e ordem. João honra essa busca por sentido e a supera ao afirmar que o logos é alguém, não apenas um princípio. O que sustenta o universo não é um conceito abstrato, é uma pessoa que se entrega, que chama pelo nome, que fala e ouve, que conhece nossa poeira e ainda assim nos levanta. Dizer que Jesus é a palavra é dizer que Deus não ficou escondido atrás de símbolos indecifráveis, é dizer que ele se deixa conhecer de modo suficiente e fiel. A revelação não cancela o mistério, mas o orienta, oferece trilhas seguras, define o que é vida e o que destrói, aponta a verdade que não muda com o humor das épocas. A palavra funda a moralidade, ilumina a consciência, cura a mente quebrada por narrativas que prometem liberdade e geram escravidão. Se tudo começou por meio dele, então o valor da criação não é acidente, é dom. A dignidade do corpo é guardada, o trabalho ganha sentido, a cultura pode servir ao bem, a arte pode refletir a glória, a ciência pode investigar sem medo, a família pode florescer com aliança real. A fé cristã não nega o mundo, ela o ama com o zelo do Criador e discerne seus limites com a luz do Redentor. A palavra também julga, pois a luz revela. Onde a mentira se esconde, a voz de Cristo expõe. Onde a arrogância ergue muralhas, a graça derruba. Onde a injustiça pisa nos pequenos, o Senhor se levanta como advogado. Não é julgamento frio, é justiça que sara, é verdade que liberta, é disciplina que restaura a alegria de viver na presença de Deus. A proximidade de Cristo com o Pai nos protege de dois erros que se repetem. O primeiro é reduzir Jesus a um mestre genial, útil para motivar, mas impotente para salvar, visão que esvazia a cruz e afoga a esperança. O segundo é imaginar um Deus distante de afeto, fechado em si, sem relação, ideia que mata a oração e fere a adoração. Em João vemos comunhão eterna, amor anterior ao tempo, dele nasce toda a bondade que experimentamos quando amamos de forma verdadeira. A palavra é luz para cada época, e isso inclui os dilemas do nosso tempo. Em meio a vozes que fabricam verdades de ocasião, Cristo permanece como medida estável. Sua presença nos chama a abandonar a confusão entre desejo e direito, entre opinião e realidade, entre fama e significado. Seguir a palavra é aceitar correção, é abraçar humildade, é renunciar a projetos que falam de sucesso e empobrecem a alma. A relação entre palavra e criação guarda ainda um consolo. Se ele chamou o universo do nada, pode chamar nova vida onde tudo parece morto. Pode restaurar casamentos cansados, levantar jovens esmagados por telas, sarar consciências marcadas por culpas antigas, acender esperança em comunidades feridas, dar sentido ao serviço simples de cada dia. A voz que fez a aurora ainda nos alcança no quarto silencioso, no ônibus lotado, na cozinha comum, no hospital e na fila do mercado. Por isso João começa no alto para nos fortalecer no chão. Ele quer que nossa fé descanse na grandeza de Cristo para que nossa caminhada diária não desabe diante do vento. A luz para pensar e para viver, a palavra firme para orientar escolhas, a presença real para consolar perdas, a autoridade mansa para nos refazer. A palavra estava com Deus e era Deus, e essa certeza nos guarda do medo e da idolatria de soluções fáceis. Quando a cultura tenta empurrar o sagrado para o privado, a verdade deste texto nos chama a confessar Cristo com clareza e respeito. Não precisamos de agressividade para defender a fé, precisamos de convicção serena,
de bondade que não negocia a verdade, de esperança que não se curva à moda. A palavra continua falando, e quem a ouve encontra coragem de amar sem ceder ao cinismo. Ler João é aprender a viver debaixo de um céu que não é vazio. O universo tem voz, tem sentido, tem direção, porque a palavra existe e chama cada pessoa pelo nome. O chamado é pessoal, não é convocação para uma ideia, é encontro com alguém que conhece o coração. Diante dessa luz as máscaras caem e a paz cresce, o orgulho perde força, a gratidão floresce e a vida enfim se alinha com a vontade de Deus. Por isso seguimos com confiança. Em cada decisão pedimos luz e recebemos direção, em cada dor pedimos consolo e encontramos o cuidado do bom pastor. A palavra nos dá firmeza para atravessar dúvidas honestas e para resistir a seduções que prometem atalhos. Quando a manhã chega e quando a noite pesa, lembramos que o Verbo sustenta o universo e sustenta nossa casa, e descansamos no amor que não falha. Seguimos em paz. A palavra que se fez carne. Aqui está o centro da esperança cristã. O Eterno entrou no tempo, o Criador caminhou pelas ruas, o Filho assumiu nossa humanidade sem deixar de ser quem é. João usa a imagem do tabernáculo para dizer que Deus armou sua tenda entre nós. A glória que antes era vista como nuvem agora se manifesta no rosto de Cristo que acolhe, ensina e cura. Graça e verdade se encontram em sua vida. A fidelidade de Deus não é frieza, é calor que restaura, é compromisso que não vacila, é presença que fica quando todos vão embora. Quando João fala de glória não descreve um espetáculo vazio, descreve o caráter do Senhor em ação, misericórdia que alcança feridos, santidade que expulsa sombras, bondade que toca leprosos, autoridade que chama pelo nome e devolve dignidade. A encarnação afirma o valor do corpo, da história e do cotidiano. Nenhum aspecto da existência humana fica fora do alcance do amor de Deus. Cristo come com gente simples, conversa com excluídos, chora junto aos que sofrem, abraça crianças e levanta caídos, e nisso vemos Deus. O Verbo se fez carne para revelar o Pai e para realizar redenção. Sua vida inteira aponta para a cruz, não como acidente, mas como entrega voluntária por pecadores. Ali graça e verdade alcançam o ápice, ali a justiça de Deus e o amor de Deus se abraçam para nos trazer paz. A morte de Jesus não é derrota, é vitória humilde, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e abre caminho para a reconciliação. A ressurreição confirma essa vitória. O jardim vazio anuncia que a vida venceu e que nenhuma sepultura tem a última palavra. Encarnação significa proximidade. Deus não nos convida a subir uma escada até o céu. Ele desce ao nosso vale, pisa no pó da nossa estrada, aprende a nossa língua, partilha nossa mesa, carrega nossas dores. Não estamos diante de um mito distante, estamos diante de um Senhor que se deixa tocar e que toca para curar. Nele vemos a verdade sobre Deus e a verdade sobre nós, vemos o que o pecado rouba e o que a graça devolve, vemos o humano inteiro florescer ao contato com a fonte da vida. A expressão graça e verdade desmonta polarizações. Alguns querem graça sem verdade e acabam em permissividade que destrói, outros querem verdade sem graça e se tornam duros como pedras. Em Cristo encontramos o equilíbrio vivo que resgata e firma. Ele acolhe a mulher ferida e chama ao novo caminho. Ele recebe o mestre religioso e exige novo nascimento. Ele multiplica pães para a multidão e oferece o pão da vida para a fome mais profunda. Sua palavra não lisonjeia, também não humilha, ela cura e fortalece. A encarnação ilumina nosso modo de viver. Se o Filho desce para servir, seu povo não procura tronos, procura bacias e toalhas. Se ele enfrenta a tentação com a Escritura, seus discípulos aprendem a resistir com a mesma arma. Se ele ora com constância, seus discípulos se ajoelham com humildade. Se ele perdoa inimigos, seus discípulos abandonam vinganças e confiam a Deus o juízo. A moral cristã brota do coração do Evangelho, é fruto do encontro com o Cristo que se deu por nós. Os sinais narrados por João não são truques, são janelas para a nova criação. A água se torna vinho, a festa renasce, o templo é reinterpretado à luz do próprio corpo de Jesus, o oficial tem o filho curado, o paralítico se levanta, o cego passa a ver, Lázaro sai do túmulo. Em cada cena a palavra encarnada confronta trevas e oferece vida. Tudo anuncia a hora da cruz, tudo aponta para o dia em que o grão cai na terra para dar muito fruto. Ao dizer que o Verbo montou sua tenda entre nós, João nos encoraja a ver a presença do Senhor no ordinário. Em casa, no trabalho, na escola, nas dores e nos afetos, o Cristo vivo caminha conosco. Isso nos guarda de uma espiritualidade de feriado e nos conduz a uma piedade do cotidiano, onde lavar a louça vira gesto de gratidão,
onde pagar contas com honestidade vira culto, onde cuidar de doentes vira serviço santo. A encarnação também cria comunidade. Quem encontra o Cristo encontra irmãos, aprende a mesa, aprende a confissão, aprende a reconciliação, aprende a repartir. A igreja não é clube de perfeitos, é família que aprende a amar, é hospital que acolhe feridos, é escola onde a verdade se aprende com paciência, é oficina onde o caráter é lapidado com firmeza e carinho. No corpo de Cristo a graça tem rosto, a verdade tem abraço, a esperança tem canto. Por fim olhamos de novo para a cruz, porque nela a palavra encarnada revela sem véu o coração do Pai. O pecado é sério, o amor é mais forte, a justiça é real, a misericórdia é profunda, a salvação é dom. O Cristo pendurado entre céus e terra abraça nossa miséria e nos entrega sua vida, e ao terceiro dia abre caminho para uma humanidade renovada. A partir dessa certeza podemos caminhar com coragem, servir com alegria, sofrer com esperança e esperar a plenitude do reino. A palavra que se fez carne continua a nos visitar por meio do Espírito. Ele pega o que é de Cristo e nos anuncia, abre os olhos, convence do pecado, consola no luto, guia em decisões, fortalece em perseguições, anima a missão. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados a nós mesmos, a presença que armou tenda continua entre nós, e um dia veremos o Cordeiro face a face, quando toda lágrima for enxugada e a morte não tiver mais palavra. Seguimos com fé humilde e firme. A palavra que nos chama a viver. Se Jesus é a palavra, então ouvir é obedecer com alegria, não para ganhar mérito, mas porque fomos amados primeiro. João escreve para que creiamos e tenhamos vida em seu nome. Essa vida tem forma, tem ritmo, tem propósito. Não é fuga do mundo, é fidelidade no mundo, é sal e luz em tarefas simples, é testemunho público com mansidão, é coragem para dizer sim ao bem e não ao mal. A vida moldada pela palavra nasce na oração. Abrimos a Bíblia para que o Senhor nos fale e abrimos a boca para responder com gratidão, confissão e súplica. O Pai ouve em Cristo, o Espírito ajuda na fraqueza, e assim saímos do quarto com o coração mais inteiro. Orar não é mágica, é relação, é perseverança, é escola de confiança. Quem ora aprende a esperar, aprende a trabalhar com esperança, aprende a soltar o controle e a escolher o que agrada a Deus. A palavra nos chama ao arrependimento diário. Não é culpa sem saída, é retorno para casa, é abraço do Pai que corrige e restaura, é mente renovada para novas escolhas. Em João vemos contrastes fortes, luz e trevas, verdade e mentira, vida e morte, encontro e recusa. Escolher a luz começa com um passo humilde, reconhecer pecados, pedir perdão, reparar danos, seguir em frente com fé. A fé que nasce do ouvir frutifica em serviço. O modelo vem do próprio Cristo que lavou pés, ensinou com paciência, enfrentou o mal com coragem e entregou a vida. Servir não é tarefa de poucos, é vocação de todos. Começa em casa, alcança a rua, toca a igreja, chega ao trabalho. Um copo de água dado com amor, um conselho prudente, uma visita a quem sofre, uma oferta generosa, tudo isso se torna oferta agradável ao Senhor. O discipulado inclui a disciplina do corpo e da mente. Alimentamos a mente com a Escritura, protegemos os olhos, guardamos a língua, educamos o desejo, organizamos tempo, equilibramos descanso e trabalho, cuidamos da saúde, cultivamos amizade verdadeira. Essa vida não nasce de força própria, nasce da graça que nos treina para a justiça, nasce da alegria de pertencer a Cristo, nasce da esperança que aponta para a ressurreição. A palavra também nos envia ao mundo. Testemunhamos com clareza e respeito, não por vaidade, mas por gratidão. Buscamos o bem da cidade, servimos vulneráveis, defendemos a vida, promovemos reconciliação, trabalhamos com excelência, resistimos a atalhos desonestos. Falamos de Cristo e refletimos Cristo, com palavras e com obras, com mansidão e com coragem. A comunidade é lugar de formação e cuidado. Nela partilhamos pão e lágrimas, confessamos pecados e recebemos perdão, instruímos crianças e honramos idosos, acolhemos cansados e animamos os que tropeçam. A mesa do Senhor nos confronta com a graça, a palavra pregada nos chama ao arrependimento, o canto nos lembra promessas, a intercessão nos liga a dores que não são nossas. A ética do reino floresce no comum. Honramos casamento e família, tratamos sexo com fidelidade, lidamos com dinheiro com generosidade, exercemos autoridade com serviço, obedecemos leis justas e denunciamos injustiças, buscamos justiça com prudência e perseverança.
O Espírito nos dá autocontrole, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, e essa colheita diária fala alto em um mundo cansado de discursos vazios. A palavra também nos educa para sofrer. A dor não anula a fé não nega a dor, caminhamos com lágrimas e esperança. Em perdas encontramos consolo, em perseguições encontramos firmeza, em doenças encontramos cuidado, em dúvidas encontramos paciência, em tentações encontramos escape. O Cristo que venceu a morte nos acompanha, e por isso não desanimamos. A missão nasce do amor e segue até os confins. Investimos em evangelização, plantamos igrejas, apoiamos projetos que cuidam de gente, traduzimos a Bíblia, formamos líderes, discipulamos com paciência. Não cedemos ao desânimo, não vendemos a mensagem, não negociamos princípios, seguimos com o coração firme e as mãos abertas. A palavra nos chama a pensar. Discernimos narrativas que seduzem, comparamos ideias com a Escritura, celebramos o que é bom, rejeitamos o que é mal, reformamos o que está torto. Cristo é a referência para a mente e para a vida. Ele define identidade, orienta a vocação, desenha missão, sustenta escolhas, renova a esperança. Vivemos com os olhos no futuro que vem. O Cordeiro reina, a nova criação se aproxima, a morte será vencida para sempre, toda lágrima será enxugada, a justiça habitará para sempre. Essa esperança desce para o presente e muda como tratamos o tempo, os recursos e as pessoas. Trabalhamos sem idolatrar trabalho, descansamos sem preguiça, celebramos sem exagero, lutamos sem ódio, servimos sem exibir virtude. Voltar à palavra diariamente nos livra de uma fé de ocasião. A rotina vira altar, a mesa vira missão, a agenda vira serviço, cada encontro vira oportunidade de testemunho. A Bíblia abre caminho para ouvir Jesus, o Espírito aplica a verdade ao coração, o Pai nos abraça e nos envia de novo. A vida comum ganha brilho, e a esperança cresce no meio do pó. No fim de tudo a confissão permanece. Jesus é a palavra de Deus para nós, o amém definitivo do céu, a ponte segura entre o Pai e seus filhos, a vida que nos dá vida. Diante dele dobramos o coração e levantamos as mãos para servir, pedimos perdão e perdoamos, aprendemos a humildade que guarda, a coragem que liberta, a alegria que sustenta, e seguimos com fidelidade até o dia do encontro final. Assim caminhamos sob luz, escutamos a voz, ajustamos rotas em humildade, cuidamos de gente e seguimos firmes em esperança que não falha.